como Banguela, é algo que não faz sentido no universo de Como Treinar o Seu Dragão. Castração é um procedimento cirúrgico realizado em animais para fins reprodutivos ou de controle populacional, e não se aplica a criaturas míticas e mágicas como os dragões. Por que isso não faz sentido? Dragões não são animais. Eles possuem características únicas e habilidades mágicas que os diferenciam de qualquer animal real. A fisiologia de um dragão é desconhecida e provavelmente muito diferente da de qualquer criatura da Terra. Propósito da castração. A castração em animais geralmente serve para controlar a reprodução, ou alterar comportamentos relacionados à reprodução. No caso dos dragões, não há evidências de que a reprodução seja um problema ou que a castração altere seus comportamentos de alguma forma. Bem-estar animal. A castração é um procedimento cirúrgico que pode causar dor e desconforto ao animal. Submeter um dragão a uma cirurgia desnecessária seria cruel e ir contra a ideia de respeito e cuidado pelos dragões que é central na história. A relação entre Banguela e Soluço. A relação entre Banguela e Soluço é baseada em amizade, lealdade e respeito mútuo. A ideia de castrar Banguela seria uma traição a esse vínculo e iria contra tudo o que a história representa. Em resumo, a castração de Banguela é uma ideia que não se encaixa no universo de Como Treinar o Seu Dragão. A ideia de castrar um personagem como Banguela, um dragão fictício e companheiro leal de Soluço, é algo que não faz sentido no contexto da história de Como Treinar o Seu Dragão, e que felizmente não é desejado pela maioria dos fãs. Por que essa ideia é problemática? Banguela não é um animal. Dragões são criaturas mágicas e míticas, com características e fisiologias completamente diferentes de qualquer animal real. A castração é um procedimento cirúrgico realizado em animais com fins reprodutivos ou de controle populacional, e não se aplica a seres mágicos. Diz respeito à história. A série Como Treinar o Seu Dragão celebra a amizade entre humanos e dragões, a importância do respeito e da compaixão por todas as criaturas. A castração de Banguela seria uma atitude cruel e ir contra todos os valores que a história representa. Falta de entendimento. A castração é um assunto sério e complexo, relacionado à saúde e bem-estar animal. Aplicar esse conceito a um personagem fictício como Banguela demonstra uma falta de compreensão sobre o tema. Por que os fãs amam o Banguela? Companheirismo. Banguela é o melhor amigo de Soluço, um companheiro leal e corajoso. Inteligência. Ele é um dragão inteligente e curioso, capaz de aprender e se adaptar a novas situações. Personalidade única. Sua personalidade divertida e carinhosa conquistou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo. Em resumo, a ideia de castrar Banguela é absurda e não tem qualquer fundamento. A ideia de castrar um personagem como Banguela, um dragão fictício e companheiro leal de Soluço, é algo completamente inaceitável e que não encontra nenhum fundamento na história de Como Treinar o Seu Dragão. Por que essa ideia é tão absurda? Banguela não é um animal. Dragões são criaturas mágicas e míticas, com características e fisiologias completamente diferentes de qualquer animal real. A castração é um procedimento cirúrgico realizado em animais com fins reprodutivos ou de controle populacional, e não se aplica a seres mágicos. Diz respeito à história. A série celebra a amizade entre humanos e dragões, a importância do respeito e da compaixão por todas as criaturas. A castração de Banguela seria uma atitude cruel e ir contra todos os valores que a história representa. Falta de entendimento. A castração é um assunto sério e complexo, relacionado à saúde e bem-estar animal. Aplicar esse conceito a um personagem fictício como Banguela demonstra uma falta de compreensão sobre o tema. Por que alguns fãs podem ter essa ideia, embora seja errada? Má interpretação da história. Alguns fãs podem ter uma visão distorcida da relação entre Banguela e Soluço, acreditando que a chegada da Fúria da Luz representa uma ameaça à amizade entre os dois. Dificuldade em aceitar mudanças. É natural que alguns fãs tenham dificuldade em aceitar mudanças na história, especialmente quando envolvem personagens que amam. Falta de empatia. Alguns fãs podem não se colocar no lugar de Banguela e não entender o impacto que a castração teria em sua vida. É importante ressaltar: não há benefícios em castrar Banguela. Essa ação não resolveria nenhum problema e, na verdade, causaria sofrimento ao personagem. A relação entre Soluço e Banguela é única. A amizade entre os dois é um dos pilares da história, e não deve ser subestimada. A Fúria da Luz não é uma ameaça. A chegada da Fúria da Luz enriquece a história, e abre novas possibilidades para os personagens. Em resumo, a ideia de castrar Banguela é um absurdo que não tem lugar na comunidade de fãs de Como Treinar o Seu Dragão. A maioria dos fãs ama o Banguela por quem ele é,
e valoriza a relação especial que ele tem com Soluço. É crucial que os fãs se lembrem de que os dragões são criaturas mágicas, e que a história celebra a amizade e o respeito por todas as formas de vida. Se você conhece alguém que defende essa ideia, é importante conversar com essa pessoa e explicar por que ela está errada. Gostaria de discutir outro aspecto da série? Podemos falar sobre a amizade entre Soluço e Banguela. Seja castrado, mesmo sabendo que é errado, é perturbadora e complexa de entender. É importante ressaltar que essa não é uma opinião comum ou aceita pela maioria dos fãs da série. Como treinar o seu dragão? Possíveis razões que não justificam o ato. Dificuldade em lidar com mudanças. A introdução da Fúria da Luz e a possibilidade de um novo relacionamento para Banguela podem ter sido difíceis para alguns fãs de aceitar. Essa resistência à mudança pode ter levado a reações extremas e inapropriadas. Falta de empatia. Alguns fãs podem não conseguir se colocar no lugar de Banguela e entender o sofrimento que ele passaria com um procedimento como a castração. Influência negativa de outros conteúdos. A exposição a conteúdos online que promovem ideias prejudiciais ou violentas pode ter influenciado alguns indivíduos a expressar desejos cruéis. Criação de fanfiction. A criação de fanfiction, embora seja uma forma comum de expressão para os fãs, pode levar a ideias e cenários que não são saudáveis ou respeitosos com os personagens originais. É crucial lembrar: Banguela não é um animal de estimação. Ele é uma criatura mágica e complexa, com sentimentos e emoções próprias. A castração é um procedimento cirúrgico sério. Não se trata de uma brincadeira ou de uma decisão a ser tomada de forma leviana. A amizade entre Soluço e Banguela é um dos pilares da história. Qualquer tentativa de prejudicar esse vínculo é uma afronta aos valores da série. É fundamental que a comunidade de fãs se una para condenar esse tipo de comportamento e promover um ambiente saudável e respeitoso. A série Como Treinar o Seu Dragão prega a amizade, a tolerância e o respeito por todas as criaturas, e é isso que devemos celebrar. Se você se deparar com esse tipo de as consequências seriam devastadoras, tanto para a história quanto para os personagens. A castração de Banguela, mesmo que motivada por um desejo distorcido de protegê-lo ou de manter a dinâmica original da história, teria consequências irreversíveis e negativas. Sofrimento de Banguela. A castração é um procedimento cirúrgico que causa dor e sofrimento ao animal. Para um ser mágico e inteligente como Banguela, as consequências emocionais e físicas seriam ainda mais devastadoras. Dano à relação com Soluço. A amizade entre Soluço e Banguela é um dos pilares da história. Tal ato de crueldade abalaria profundamente essa relação, possivelmente destruindo-a. Desrespeito à natureza de Banguela. Banguela é um ser vivo com seus próprios desejos e instintos. Negar-lhe a possibilidade de viver uma vida plena e feliz é um ato de crueldade e desrespeito. Consequências para a história. A castração de Banguela alteraria completamente a dinâmica da história, levando a um enredo mais sombrio e menos esperançoso. A possibilidade de um futuro feliz para Banguela e Soluço seria comprometida. É importante lembrar que a Fúria da Luz faz parte da história. A chegada da Fúria da Luz enriquece a narrativa e proporciona novas oportunidades de desenvolvimento para os personagens. O amor é uma parte natural da vida. Negar a Banguela a possibilidade de amar e ser amado é ir contra a natureza dos seres vivos. A violência nunca é a solução. Resolver um problema complexo através da violência ou da mutilação nunca é a resposta correta. Em vez de desejar o mal para um personagem, os fãs deveriam aceitar a evolução da história. A história de Como Treinar o Seu Dragão é rica e complexa, e os personagens evoluem ao longo do tempo. É importante aceitar essas mudanças e apreciar a beleza da narrativa. Celebrar a amizade. A amizade entre Soluço e Banguela é um dos aspectos mais bonitos da história. Em vez de focar nos aspectos negativos, os fãs deveriam celebrar esse vínculo especial. Respeitar os personagens. Todos os personagens da história, incluindo a Fúria da Luz, merecem ser tratados com respeito. Em resumo, sim, é compreensível que alguns fãs possam ter tido reações extremas ao ver a Fúria da Luz atacando Soluço e Banguela não defendê-lo inicialmente. No entanto, a proposta de castrar Banguela como solução é completamente desproporcional e cruel. Por que essa ideia é tão problemática? Falta de compreensão da história. A Fúria da Luz, como qualquer outro ser vivo, age por instinto e por suas próprias experiências. O ataque não necessariamente significa que ela não gosta de humanos ou que não se importa com Banguela.
Simplificação da complexidade dos personagens. Reduzir a Fúria da Luz a uma vilã e Banguela a um animal de estimação é uma simplificação excessiva e injusta. Ambos são personagens complexos com suas próprias motivações. Crueldade desnecessária. A castração é um procedimento cirúrgico invasivo e doloroso. Aplicá-la a um personagem como Banguela, que é retratado como um ser inteligente e leal, é um ato de crueldade injustificável. Desrespeito à amizade. A relação entre Soluço e Banguela é um dos pilares da história. A castração de Banguela seria um ataque direto a esse vínculo especial. É importante lembrar que a história é ficção. Embora os personagens e eventos sejam fictícios, eles podem gerar reações emocionais nos fãs. No entanto, é fundamental manter a perspectiva e não permitir que as emoções nublem o julgamento. A empatia